Bem, pessoal, vamos dar continuidade novamente às nossas atividades aqui, né? Passei alguns dias aí afastado aí de vocês, já quero de antemão pedir desculpa porque eu tinha prometido outros vídeos. E pedir primeiramente que vocês aí assistam aí os meus vídeos aí, né? Compartilhem bastante, tanto que vocês puderem, para poder a gente ter mais motivação para estar fazendo essas tarefinhas aqui para vocês estarem executando em casa ou até mesmo nas empresas, né? Que vocês possam trabalhar até arrumar um emprego, já sabem como fazer, principalmente nessa área moveleira que é muito carente da mão de obra, né, de acabamento. Então a gente tem uma carência muito grande, né? E alguns amigos meus também têm relatado nessa carência do profissional dessa área. E aí hoje eu vou passar aqui para vocês aqui como que a gente faz um emassamento adequado, né, na questão do MDF, tá? Na questão do compensado, né? Aí tem o MDF cru, o MDF branco, que muita gente fala, pode ou não pode fazer uma laca no MDF branco, ou não pode. E aí eu vou esclarecer algumas dessas dúvidas aqui com vocês, né? E antes da gente dar início, também quero pedir aí, se vocês se inscrevam no canal, divulguem, né? Igual eu já falei, bastante, para a gente ter um número aí excessivo de pessoas interessadas, e isso faz a gente ter mais garra e ânimo para estar passando executando, né, essas tarefas aí para vocês, né? Então, primeiramente vamos aqui falar do MDF branco, né, que muita gente tem dúvida, como que faz uma laca, se pode fazer ou não pode fazer a laca no MDF branco, tá? E pode sim, tá? Vamos supor que aqui seja uma frente de gaveta, não necessariamente você precisa fazer essa laca dos dois lados, até por questão de valor, né? Se o cliente exigir dos dois lados, você faz, só que o valor é o dobro, né? Então, o que você faz na parte que você não vai fazer a laca? Primeiramente, você tem que passar fita, né? Que é para que essa parte aqui não receba nenhuma vaporização de prime ou de tinta, né? Então você pode usar essa fita aqui de 25 por 50, né? Que agora não vem mais 25, vem só 24, mas a gente procura 25 por 50, né? Faz primeiro essa parte aqui desse preenchimento aqui, igual eu tô fazendo aqui para vocês, né? Passa a fita bem na borda, tá? Deixa bem certinho na borda, não bota ela. Se você colocar ela passando um pouco, você corre uma lixinha depois do final para que tire essa ressalva aqui, certo? Aqui você torna a fazer aqui esse procedimento no lado, nas laterais, certo? Aqui eu faço sempre assim, tá? Gasto um pouquinho mais de fita, né? Mas o resultado é melhor nessa questão. Aí aqui, ficou essas ressalvas, né, que você tá vendo aqui, ó. Você vem com a lixa, pode ser uma lixa 150 ou uma 220 mesmo, ó, tá vendo? Passou no cantinho, ela ficou certa. Então, passou a ressalva, não precisa você passar o estilete, a lixinha é melhor. Ó, passou a lixa, né? Meio que inclinada aqui, ó, até sair. Fez esse processo, o que você vai fazer, né? No caso aqui, muitos profissionais não utilizam emassar isso aqui. Primeiro, né, o estopo. Só que eu aconselharia vocês fazerem primeiro esse emassamento, por quê? Porque o uso do prime, né, quando você estiver aplicando aqui, o uso do prime é menor, tá? E vai deixar esse topo mais perfeito, com mais perfeição. Quando você chegar lá na parte final, que for fazer a laca, né, que é jogar tinta no processo final, não vai estar aqui ranhura de lixa, nem de profundidade do MDF, do corte da serra e assim sucessivamente, né? Vários defeitos que possam ficar. Então, o que você fez esse processo aqui, aí você precisa cobrir essa superfície interna também, ó. Você pega um pedaço de revista, isso é uma revista, né? Mas pode ser também jornal, tá? Corta aqui, né? Eu vou cortar aqui manualmente, mas você pode cortar com um estilete ou uma tesoura. Aí você passa a fita, logo em seguida aqui novamente, ó, vai acompanhando aqui, não deixa a ressalva de fita
para o lado de fora, ultrapassar. Se ultrapassar, faz aquele processo que eu expliquei para vocês agora, da lixa, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, passou um pouquinho aqui, a gente faz de novo, tá? Tirou, ó, ela vai ficar assim, o lado interno está protegido. Então aí nós vamos para essa parte aqui, que é a parte, né, do topo. E aí eu queria mostrar para vocês aqui, porque existe aí no mercado vários tipos de massa, né, para laca, né, que o pessoal utiliza, mas essa aqui é a ideal para esse tipo de serviço, né? É a Saestuc, ó, branca, tá? Aí ela é NL76402, que é o código do branco. Essa lata já é uma lata que a gente mantém sempre fechada aqui. Aí a fita terminou apagando alguns números, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas é NL76402 o código dessa massa, Saestuc. Essa massa ela é a base de tine, tá? Então, se ela vier a secar, você coloca um pouquinho de tinta, não coloca muito, senão a massa vai ficar muito fina. Aí não vai tampar todos os defeitos, né? Aí essa massa aqui você só consegue adquirir, né, nas casas que vendem produto da Saia-Lac. Mas se você não conseguir essa daqui, você pode conseguir uma outra massa à base de tinta, a massa rápida, né? Não a massa plástica, tá? A massa rápida. Mas se você for trabalhar com o produto da Saia-Lac, você vai ver a diferença dessa massa para as outras massas. Massa à base de água, para laca PU, laca nitrocelulose, eu não indico, né? Porque é uma massa que não é feita para esse tipo de trabalho, né? Mas quem quiser fazer, pode fazer. Mas essa daqui o resultado é excelente, tá? Aí aqui vamos para o topo, né? Você vai pegar essa massa, uma espátula, aí essa espátula pode ser de metal, tá? Ó, você vai fazer isso aqui, ó, puxando, ó, vai cobrindo toda a superfície. Você não vai deixar ficar aquela quantidade imensa da massa, tá? Ó, passou aqui, ó, ficou aí, ó, cobriu essa questão do poro. Você vai fazer em toda a superfície aqui nas laterais, em todas as laterais dessa peça, né? E na parte de fora aqui, que é a parte vista, se tiver algum risco, você vai logo fazer esse processo. Não se utiliza usar o prime, né? Aqui eu não faço isso, usar o prime para depois emassar. Por que isso? Porque aí você vai gastar mais prime, igual eu já expliquei, né? Deixou isso aqui, você vai deixar secar aqui para secar, para toque e para lixar. Daqui mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2 horas, né? Você já pode lixar, né? Então você já pega uma quantidade de peças, se for bastante, já emassa tudo, né? Daqui um pouco vai estar seco e você continua lixando. E aqui há um segredo também, né? Após você fazer esse emassamento, né, que você vier para lixar, depois que a massa estiver seca, você vai utilizar uma lixa 150, tá? Pode ser manual, ou colocar num toquinho de madeira, ou até mesmo uma lixadeira treme-treme. Você vai lixar essa superfície lisa aqui do MDF, lixar bem, não precisa tirar todo esse esmalte do MDF, isso no caso, tá, gente, de laca PU. A laca PU ela é a laca mais indicada para esse material, porque se você fizer com laca nitro, a laca nitro ela é mais frágil, ela é mais ressecada, ela não tem uma cobertura emborrachada. Então o que vai acontecer? Qualquer coisa que pegar aqui, a chance dessa laca quebrar é bem maior. Então se você fizer um MDF branco na laca PU, você não vai ter esse problema, ele não vai soltar, tá? Você catalisou direito, fez o processo direitinho, não vai soltar essa laca. Mas a laca nitro, você pode correr esse perigo, né, de acontecer isso. Então, o indicado para MDF branco, superfície branca lisa, tá? Se você quiser fazer em outra superfície de MDF, pode, mas você vai gastar mais tempo, porque você tem que lixar todas aquelas ranhuras, que é o caso dos MDF laminado, ou madeirado, desculpa. Aí você vai ter que lixar isso e vir emassando já de início, fazendo esse mesmo processo, tá? Tem que fazer esse processo antes, para o acabamento ficar show, 100%. Agora nós vamos passar aqui para o lado compensado, né? Começa uma parte demonstrativa, eu peguei um compensado aqui. No caso do compensado, se for uma frente de gaveta, você não vai fazer esse processo aqui de isolamento, tá?
porque é um compensado. Você vai fazer o seguinte, se isso for uma frente de gaveta, você pode deixar o centro aqui pegando menos produto. Mas se você quiser fazer o lado interno todo, pode fazer, igual vai fazer os dois lados. Então, se for de compensado, você vai fazer os dois lados, tá? Aí o que acontece no compensado? No compensado, você vai fazer o mesmo processo. Primeiramente, passa essa massa no estopo, tá? Vou fazer aqui um demonstrativo aqui para vocês, a demonstração. Ó, passou no estopo, aí você vai fazer o que? Passar também, ó, no lado, já nesse lado aqui da frente, como se você estivesse emassando, tá? Uma parede, ó. Já vai deixar essa massa uma camada bem fina, bem superficial aqui dessa massa, ó, nessa peça, ó. Você vai deixar ela assim, ó, tá vendo? Tá emassada, emassei, né? Emassa os topos. Aí você, depois que você passa, né, a massa em toda a peça, no caso aqui do compensado, né, você vai esperar secar um pouquinho esse aqui, vai fazendo as peças, vai colocando do lado, né, em uma bancada, onde vocês estiverem trabalhando. Quando secar, aí vocês vêm aqui do outro lado e já faz o emmassamento, tá? Depois é lixa, né? Mas primeiramente vamos entender como funciona. Aí a gente tem esse MDF aqui, que é o MDF cru, né? Esse aqui provavelmente de ter uma capa de MDF. Então quem for trabalhar aí na indústria moveleira vai deparar muitas vezes com situações dessa, porque o proprietário lá da empresa quer economizar e aí ele compra essa capa que é mais barata, né? Para fazer os caixotes, fazer os móveis, né? E o profissional vai ter que fazer, no caso, a laca nesse material. E não é diferente o mesmo processo do compensado, tá? Que você vai ter que fazer, quando for capa, você vai ter que fazer o mesmo processo. Você vai passar nas bordas aqui, no estopo da peça, certo? Vai passar aqui aquela camada fina, igual passou em todos esses processos que eu estava explicando. Vai vir aqui na frente da mesma forma, tá? Ó, porque você precisa preencher isso aqui, porque se você for aplicar prime primeiro na capa do MDF, você vai gastar muito material, tá? Porque usam, geralmente assim, usa muito isso, né? De passar primeiro a demão de prime, né? Para depois emassar, né? Que é o que sempre eu vejo, estou vendo por aí, mas funciona, mas não fica um acabamento tão perfeito. E a questão do custo, né, benefício final da peça, até porque laca é caro. Então você vai fazer esse processo, se for capa, tá? Vai fazer também nas bordas aqui, tá? Nos dois lados, como é capa, ó, você tem que fazer dos dois lados, né? Para a laca não ficar só de um lado, só se for um caso de ficar para baixo, mas mesmo assim eu ainda sugiro que vocês façam isso, que vocês estejam aplicando essa massa stucco em toda a superfície. Aí um detalhe importante, posso emassar essa capa de MDF com massa à base de água? Eu não aconselho, tá? Porque ela é uma capa, ela é mais frágil do que o MDF que é prensado, né? Essa daqui é menos, a prensa, ele é prensado também, mas a prensa parece que não fixa ele, a resina é inferior à resina do outro. Então você tem que ter muito cuidado, né, nessa questão de emassar com massa à base d'água. Por que eu estou falando isso? Porque se você for emassar com massa à base d'água, ela vai dar uma ondulação, porque a água vai penetrar nessa capa, tá? E vai dar uma certa ondulação nisso aqui. Aí por isso você tem que ter bastante cuidado se for fazer esse processo, tá? Então é esse aqui, né, que eu tinha para passar para vocês, a primeira mão, né, que é essa parte de como emassar. Aí como você vai fazer o lixamento disso aqui? Você vai usar uma lixa 150, tá? Na primeira demão de massa que você for fazer isso aqui, você usa uma lixa 150 para tirar a massa, certo? Se isso já tivesse sido aplicado com um prime, né, que é o caso de muita gente faz isso, aplica primeiro o prime, depois de massa, então você poderia já partir para a lixa 220, né, que é a lixa que a gente lixa a primeira demão de prime. Mas nesses casos aqui, para ficar perfeito, a gente ainda está tampando poros, né?
Então você vai fazer o lixamento disso aqui com a lixa 150. E detalhe, você pode lixar bem lixado, para a massa ficar somente no poro, tá? No poro, nos defeitos, nas ranhuras, para depois você aplicar a primeira demão de primer, certo? Esse é o nosso primeiro exercício de como fazer a laca, né? E aí a gente estamos aqui iniciando com a parte de enmassamento, que é muito importante. Depois eu vou gravar um outro vídeo para vocês aí mostrando como que a gente faz, né, a parte da aplicação do primer, né, nessas peças, né? Para vocês poderem entender, eu estou fazendo esse processo a processo, porque senão vocês não vão acompanhar. Então curtam aí o vídeo, né? Se inscrevam no canal. Para próximo vídeo a gente já vai falando de aplicação, como que faz a mistura do primer, tá? Como que faz a aplicação, legal? E como que é feito todo esse processo de lixamento. Vou estar explicando direitinho. Então vamos por parte. Primeiro essa parte de amassamento, que é importante. Depois a gente já passa para parte de lixamento e aplicação já da primeira demão de primer, para vocês verem como que é feito. E a mistura, né? Porque são produtos bicomponentes. Eu trabalho somente com laca PU, mas tem a laca nitro, né? A base de nitrocelulose, que ela é um componente só, né, que é o tine, né? No caso da laca a gente fala laca PU porque ela tem dois componentes, né, que seria um diluente e um secante, que a gente chama de catalisador. Isso eu vou explicando para vocês em decorrer dos outros vídeos que eu vou passar aí para vocês. Então, muito obrigado a todos, tá? E divulguem bastante aí, vamos trabalhando junto aí, divulgando os conhecimentos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí a sua dúvida, que eu vou estar respondendo. Não prometo que seja rápido, logo assim que vocês enviem para mim, porque eu tenho um trabalho extra disso aqui. Eu sou muito ocupado nessa questão de restauração de móveis, né, e acabamento moveleiro, mas sempre que eu tiver um tempinho eu vou estar lá vendo as dúvidas de vocês, e espero que eu possa, né, sanar todas essas dúvidas para vocês. Grande abraço, joinha aí para todos, até mais.